Bora falar de Serrana, Maiara Bastianello. Pois é, o doutor Pedro Garibaldi, médico hematologista, um dos pesquisadores do Projeto S, lá em Serrana, no interior de São Paulo, está conosco aqui no Band News São Paulo. Doutor, bom dia, obrigado por atender a gente. Bom dia, Ivan, bom dia, Maiara, prazer estar com vocês. Doutor, enquanto a gente estava vendo o país engateando na vacinação, a cidade de Serrana foi o palco desse teste em massa e viu números incríveis, positivos, né, sobre a incidência da Covid. Depois a vacinação avançou no país e aí há de repente um salto de casos em Serrana, né? Então eu queria perguntar, para abrir essa entrevista, duas questões. O que pode ter acontecido para esse salto? Se é só mesmo aquela queda da imunidade, né, que já é esperada nas vacinas, e se de alguma forma o que acontece em Serrana pode ser uma espécie de spoiler de algo que pode acontecer também em âmbito nacional. Perfeito, Ivan. Acho que em relação à primeira pergunta, a gente tem vários fatores que somam aí, né, para esse aumento do número de casos, né. O primeiro realmente é o tempo da vacinação. Então, Serrana, como teve esse privilégio de ser a primeira cidade vacinada, ela vai mostrar muitos dados, vai trazer muitos dados para o comportamento da pandemia para o Brasil e para o mundo. Então, uma das questões é o tempo da vacinação. Então, quanto tempo dura essa imunidade, quanto tempo os casos vão voltar a aumentar, e Serrana está mostrando isso, pelo menos com a Coronavac, que esse período aí gira em torno de 6 meses, para voltar ao aumento do número de casos sintomáticos. A outra causa é realmente a flexibilização. Então, se eu tenho um aumento do tempo já de vacinação, uma redução da imunidade, somado à flexibilização que tem acontecido, a redução das medidas de proteção, e somado também aquelas pessoas que não vacinaram, então a gente tem uma porcentagem, embora que seja pequena, isso tudo gera isso que a gente está vendo hoje, que é esse aumento de casos. Então é uma conjunção aí de fatores. Em relação ao que você falou, assim, acho que Serrana, pela forma em que o estudo foi feito, em que a gente vacinou todas as pessoas ao mesmo tempo, é uma coisa que não aconteceu em outras cidades, e a gente vacinou isso precocemente aqui, junto com os outros países que foram os primeiros países a serem vacinados, Israel, por exemplo, que é um país que vacinou muito precoce, de uma forma rápida, vão ser sentinelas do que vai acontecer realmente no Brasil, como você falou aí, um spoiler, né, do que pode acontecer no Brasil e no mundo. Então, é por isso que Serrana é um berço assim, de muita informação e que a gente tem que estar sempre de olho, e a gente está acompanhando isso para poder compartilhar da parte científica em relação ao projeto. A gente viu aí, né, essa alta de casos após essa vacinação em massa, mas desses casos, doutor, quantos são graves, quantos não são, quantos são só sintomas leves, né, um diagnóstico aí sobre esses casos que acabaram até triplicando, né, mas pra gente entender melhor, né, como que estão, por exemplo, as internações hoje em Serrana, doutor? Perfeito, Mera. Acho que esse é o ponto positivo, né? Essa é a notícia boa. Então, a gente ia acabar assustando, nossa, mas poxa, aumentou o número de casos, tudo de novo. Mas a notícia boa é que o número de internações e o número de óbitos não aumentaram. Então, a vacina está fazendo aquela função que se esperava dela, que é reduzir o número de internações, reduzir o número de óbitos, reduzir o estresse no sistema de saúde. Então, por mais que a gente tenha chego aqui em número de casos que a gente não tinha atingido durante a pandemia toda, em número de casos sintomáticos, a maioria dos casos são casos leves, que não acabam refletindo no aumento de internação e no aumento de óbito. Bom, e é um estudo, né, doutor? A partir desse ponto em que há um aumento de casos e não sei se de alguma forma já era esperado, né? Era esperado talvez pela queda da imunidade mesmo, né? O que se pretende fazer ainda dentro do Projeto S? Algum tipo de estudo diferente? Quer dizer, de aplicar uma nova dose ou de aplicar uma dose de outra vacina? Ou não sei, mas daí desses números para frente, o que se pode fazer para continuar também, né? Fazendo esse estudo, conhecendo um pouco mais como a doença age para exportar isso para um âmbito nacional. Perfeito. O estudo do Projeto S, ele tem uma duração de 1 ano, então até fevereiro a gente tem feito segmentos dos pacientes, então a gente continua avaliando os participantes, os moradores de Serrana que têm 2 dias de sintoma, eles procuram as unidades de saúde, eles coletam o PCR, a gente faz todo esse segmento desses dados. A gente tem feito também um estudo sorológico dessas pessoas a cada 3 meses, então elas fazem uma coleta de sorologia para a gente ver como é que está a parte de anticorpos, então isso é muito interessante
porque todas vacinaram ao mesmo tempo, como eu disse, então você consegue acompanhar essa coorte, esse grupo de pessoas de uma forma bem controlada. E com isso, com esse controle, a gente está vendo. Então a gente teve os idosos que vacinaram agora recente, tomaram a terceira dose, então você vê nessa avaliação de anticorpos que eles tiveram um aumento de anticorpo com a terceira dose, e assim, o que vai acontecer com a população adulta é realmente isso. Como o Ministério da Saúde já liberou a vacinação para adultos, para menores de 60 anos, essas pessoas elas vão ser vacinadas dentro do programa, pelo plano, não pelo projeto. O projeto ele vai dar todo o arcabouço de segmento agora, então tanto de segmento sorológico quanto também epidemiológico. Bom, infelizmente o nosso tempo é curtinho, mas eu agradeço, viu, doutor Pedro, a sua presença aqui no Band News São Paulo, porque era importante entender isso, né? Acho que começa, principalmente pelo fato de ser a Coronavac, que foi uma vacina alvo de tantas notícias falsas, e isso é um prato cheio, né, para quem gosta de disseminar. Mas você pegar só a manchete ali, né? Não, triplicou o número de casos. Poxa, mas todo mundo tá vacinado? Como assim? Vacina funciona? Sim, é mais um exemplo de que a vacina funciona, tá aí, né? Funciona, não importa a marca, né? O fabricante tá aí Serrana para provar que sim, aumentou o número de casos, mas a gravidade, não sem gravidade, só sintomas leves, isso é muito bacana, né, Ivan? E com essa questão natural, que é a queda, né, da imunidade, então a gente tem que continuar vacinando, é meio por aí, né, doutor Pedro? Perfeito. E só complementando, assim, é só olhar o que está acontecendo, por exemplo, em outros países, né? Então, na Europa, em Israel, que são outros países que vacinaram com outras vacinas, e está acontecendo o mesmo processo, um aumento do número de casos. Então, é o processo que a gente ia passar mesmo, e que a gente precisa conhecer melhor a doença. E o Projeto S faz parte aí dessa parte científica para entender um pouco mais a doença e como que a gente vai lidar com ela ao longo do tempo. Muito bem. Dr. Pedro Garibaldi, médico hematologista, um dos pesquisadores do Projeto S lá em Serrana, conversou conosco aqui no Band News São Paulo. Obrigado, bom trabalho, viu, doutor? Obrigado, doutor. Obrigado, Ivan. Obrigado, amanhã. Boa semana. Boa semana. Valeu. Até mais.